O Manuscrito de Voynich, um livro que ninguém conseguiu ler. Meu nome é Rafael Soren, sou criptógrafo e pesquisador de linguagens antigas, mas nada, nem os códigos de guerra que decifrei, nem as escrituras que traduzi, me preparou para o que encontrei naquela noite em Praga. O livro estava sobre uma mesa de madeira escura, envolto em um pano que parecia mais velho que o próprio tempo. O dono da livraria me olhou e disse apenas: "Se abrir, não leia em voz alta." Sorri, achando que era apenas folclore. Mas hoje, depois de tudo o que aconteceu, eu entendo que aquele aviso não era superstição, era sobrevivência. O Manuscrito de Voynich, um livro com mais de 240 páginas escritas em uma língua que não existe. Desenhos de plantas que nunca foram vistas, constelações desconhecidas e diagramas de corpos humanos flutuando em líquidos verdes. Descoberto oficialmente em 1912 por Wilfrid Voynich, um livreiro polonês, ele se tornou o maior enigma linguístico da história. Durante séculos, linguistas, espiões e cientistas tentaram decifrá-lo. Todos falharam, mas o que ninguém sabia é que o manuscrito parecia responder a quem o observava por tempo demais. Na primeira noite em que estive com ele, senti algo estranho. O ar da sala ficou mais frio. As velas tremulavam, mesmo sem vento. As letras no papel pareciam se mover. Pequenas curvas que respiravam, pulsavam, se reorganizavam quando eu desviava o olhar. Achei que era ilusão. Mas quando tentei copiá-las, percebi que minha própria caligrafia começava a imitar a do livro, como se minha mente fosse contagiada pelo padrão. Fechei o manuscrito e decidi estudá-lo de forma analítica, racional. Mas o racional não tem poder contra o inexplicável. Os registros dizem que o Voynich já passou por muitas mãos. Do imperador Rodolfo II, que acreditava que o livro havia sido escrito por Roger Bacon, um monge do século XIII, até a CIA, que o examinou durante a Guerra Fria, achando que era um código soviético. Mas todos desistiram. Os computadores modernos tentaram analisar as repetições, as variações e as sequências. Resultado: o texto segue as regras de uma língua real, mas não pertence a nenhum idioma conhecido, nem humano. Decidi então testar uma hipótese ousada. E se o livro não fosse para ser lido com os olhos, mas com o inconsciente? Projetei uma versão digital, analisando padrões visuais ao longo das páginas. O que o algoritmo mostrou me arrepiou. As letras formavam espirais concêntricas, símbolos repetidos que se encaixavam como circuitos. Era como um código neurológico, um texto projetado para ser compreendido pela mente, não pela linguagem. E quanto mais eu o estudava, mais sonhos eu tinha. Sonhos com jardins impossíveis, mulheres de pele translúcida mergulhando em rios de tinta, planetas flutuando sobre oceanos invertidos, e uma voz sussurrando uma palavra que não existe em nenhum idioma: Naturan. Comecei a perder a noção do tempo. As horas passavam e eu não sentia. Certa noite, percebi que o manuscrito estava em outra página quando voltei à mesa. Ninguém havia tocado. Foi quando notei uma nova marca no canto inferior. Uma linha de tinta fresca, ainda úmida. Como se o livro tivesse acabado de escrever por conta própria. Fui até uma colega linguista, Sofia Winter, especialista em códices medievais. Mostrei as fotos. Ela empalideceu. Disse que já tinha visto símbolos parecidos em uma abadia da Sicília, em afrescos que os monges mantinham escondidos. Lá havia uma inscrição que dizia: "O livro que fala com o céu." Decidimos ir até lá. A viagem foi longa. A abadia ficava no alto de um penhasco, isolada do mundo moderno. O monge que nos recebeu parecia já saber por que estávamos ali. Levou-nos a uma câmara subterrânea, onde as paredes estavam cobertas por símbolos idênticos aos do Voynich. E no centro da sala, uma mesa de pedra com um entalhe em formato de livro. Ele disse: "O texto é um eco. O original não foi escrito por mãos humanas."
Perguntei o que significava. Ele respondeu: são instruções, mapas, códigos para um idioma que antecede o homem. E antes que eu pudesse insistir, ele se aproximou e sussurrou: alguns dizem que é o Manual dos Anjos, outros, o Diário dos que vieram antes. Naquela noite, Sofia desapareceu. Deixou para trás apenas o gravador. No áudio ela dizia: as estrelas estão alinhadas de novo, o livro está completo. Mas o manuscrito que tínhamos estava incompleto. Faltavam páginas, e quando voltei ao meu exemplar, notei que novas folhas haviam surgido, com diagramas que não estavam lá antes. Não sei como explicar isso, mas percebi que o Voynich muda conforme quem o lê, como se o texto se moldasse à mente do observador, revelando o que ele é capaz de compreender, e talvez o que ele teme. Voltei a Praga. O dono da livraria não estava mais lá. No lugar encontrei apenas uma carta, com caligrafia tremida. Feche o livro. Ele não quer ser entendido, ele quer ser lembrado. Desde então, comecei a perceber coisas estranhas. Sons vindo de dentro da estante. Sombras se movendo quando o livro está perto. E nas madrugadas, uma sensação constante de que algo me observa através das páginas. As plantas desenhadas no manuscrito começaram a aparecer nos meus sonhos e depois em lugares reais. No jardim da universidade, flores idênticas às do livro começaram a brotar. Ninguém sabia o nome delas, mas o cheiro era o mesmo que eu sentira no mosteiro. Algo estava atravessando o papel. Os estudiosos mais céticos dizem que o Voynich é apenas uma fraude elaborada. Mas o problema é, fraudes não se movem. Fraudes não mudam de página sozinhas. Fraudes não escrevem novos símbolos enquanto você dorme. O livro agora está trancado, mas às vezes ouço o som das páginas virando. E em noites de lua cheia, a capa parece pulsar, como se respirasse. Enviei amostras da tinta para a análise. O laboratório não conseguiu identificar o material. Eles disseram: não é pigmento mineral nem vegetal, é algo biológico. Então comecei a comparar o Voynich com outros manuscritos apócrifos. O Codex Gigas, o Picatrix, o Lemegeton, todos pareciam versões fragmentadas de uma mesma origem, uma linguagem perdida que alguns chamam de a língua da criação. Mas só o Voynich permanece ativo. E isso me leva a uma hipótese que nunca tive coragem de publicar. E se o Voynich não foi escrito por alguém, mas por algo? Algo que não precisa de idioma para se expressar. Algo que usa a linguagem como porta. Há pouco tempo, recebi uma mensagem anônima com uma única imagem, o manuscrito de Voynich, aberto em uma página que eu nunca havia visto. No centro, uma espiral de letras formando uma frase, traduzida digitalmente como: quando o último símbolo for lido, o texto será liberto. Mas libertar o quê? Ou quem? Hoje, evito olhar diretamente para ele, mas sinto que ainda me observa. E quando durmo, sonho com o mesmo jardim. As mesmas mulheres translúcidas e aquela voz antiga me chamando pelo nome. O Voynich não quer ser entendido, quer ser lembrado e talvez reescrito através de nós.